Amém, irmão? Você que tem a sua Bíblia, você vai abrir comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 7, o versículo de número 1 ao versículo de número 10. O tema é 5 passos para o milagre. Amém? Existem coisas na nossa vida que requer de mim, de você, atitude, requer de mim, de você, uma ação, para que possamos alcançar o nosso milagre. Se você comparar este texto com o texto que nós lemos sexta-feira, algumas palavras que traz a mim e a você uma revelação diferente. Todos acharam? Diz assim: e depois de concluir todos esses discursos para a audiência do povo, e entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, o qual era muito estimado por ele, estava doente e à morte. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhes uns anciões dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando ele junto de Jesus, rogar-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isto, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles. Mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos e disse-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Disse, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem, sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: fazei isto, e ele o faz. E ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Amém? O tema é 5 passos para o milagre. Pode se sentar em nome do Senhor Jesus. Irmãos, se você ir pegar sua Bíblia e ir lá em Mateus capítulo 8, do versículo 5 ao 13, e você pegar
cada versículo que nós acabamos de ler, você vai ver que tem algo diferente. Aqui no versículo 1, depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou. Antes de Jesus chegar até a cidade de Cafarnaum, ele havia feito um discurso. E esse discurso, ele estava ensinando a multidão, aos seres humanos, qual foi o propósito dele ter sido enviado aqui na terra. Muitos cristãos têm dúvida do significado da Semana Santa. Muitos pegaram a Semana Santa, incluíram o comércio para se beneficiar. Mas muitos não sabem o fundamento do que é a Páscoa, o significado. Antes de Jesus passar tudo o que ele passou, até ele ser morto e até a ressurreição, foi preciso ele ensinar. E hoje não é diferente. Ele continua ensinando, mas como Cristo ressurreto, que ressuscitou ao terceiro dia. Qual é o terceiro dia? O domingo, que se inicia uma nova semana. Se eu e você estamos aqui, temos um motivo de estar comemorando a nossa ressurreição. Porque antes de nós conhecermos a Cristo, estávamos mortos. Andávamos por aí sem objetivo, sem um propósito, sem uma direção, sendo escravo de Satanás. E Satanás fazia comigo e com você o que ele queria. E o motivo de Deus enviar Jesus aqui na terra foi para dar uma nova oportunidade a mim e a você de fazer uma nova aliança. E houve todo um preparo até chegar no tempo certo para Jesus começar a fazer aquilo a qual ele foi enviado. Jesus teve que aprender, irmão. Ele aprendeu e ensinou, como eu e você estamos aqui nesta noite. Para aprender e ensinar, temos que aprender o certo. Tem muitas pessoas ensinando errado. Então Jesus aprendeu e ensinou o certo. Jesus cumpriu aqui na terra 3 anos do seu ministério. Foi o suficiente para ele concluir tudo aquilo que Deus havia determinado para que ele fizesse aqui como homem. E nós lemos aqui, terminando o discurso, talvez dentro desse discurso ele estava falando, eu vim para trazer uma nova perspectiva de vida para o ser humano. Eu vim para libertar o homem do pecado. Eu vim para curar os enfermos.
vida eterna. E quando Jesus falava, aquilo que saía dos seus lábios chamava a atenção daqueles que ouviam. Irmãos, você vê em diversos lugares, quais todos os lugares que você vai, sempre tem um quadro pendurado na parede com o rosto de Jesus. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? E quando você olha para aquele retrato, aquele retrato às vezes foi desenhado com uma performance tão bonita, né? Cabelos longos, olhos azuis ou verdes, às vezes uns com coroa, às vezes outros sem coroa, e muitos acham bonito aquele quadro. Mas se eu e você analisarmos a Bíblia, e que foi revelado ao profeta Isaías, quebra isso. Porque a Bíblia vai dizer que Jesus não tinha uma beleza e uma formosura que atraísse alguém a ficar perto dele. Hoje, as pessoas escolhem alguém para estar do seu lado pela beleza, pela formosura. É mentira? Às vezes, vamos pôr aqui um exemplo. Um homem que às vezes ele não se acha tão bonito, então ele procura a colocar do seu lado uma moça bonita, para que aqueles que focam a visão sobre ele falam: nossa, como a moça que acompanha aquele rapaz é bonita. Mas a Bíblia está dizendo que Jesus não tinha beleza. Ele era como uma raiz de terra seca. Você já viu quando uma árvore seca? Talvez você tenha na sua casa diversas árvores frutíferas, e ela já produziu muito fruto, e ela chegou ao seu limite, ela morreu, secou, não dá mais fruto, só ficou para você ali a memória do tronco e a raiz. Mas sempre que você olha para ela, você lembra de quantas vezes você colheu o fruto daquela árvore. Quantas vezes aquela árvore saciou a vontade de você obter o fruto dela. E Jesus representava a raiz de terra seca. Jesus, com a sua boca fechada, era um homem comum como os outros. Como que Jesus foi diferenciado entre os outros quando foi traído no Getsêmani? Com um beijo. Porque todos eram iguais. Todos andavam iguais. O que atraía a multidão até Jesus? Era a beleza? Não. Mas quando ele falava, mexia dentro dos seres humanos o desejo de conhecer quem estava falando com tanta eloquência, e que as palavras que saíam promovia mudança. E ele termina o seu discurso, começa a prosseguir para Cafarnaum. E o soldado, que era representado o centurião, ele não era de Cafarnaum, ele era da cidade de Cesareia. E ele, ouvindo falar de Jesus,
Porque quando Jesus falava, as coisas aconteciam. Agora abre um parênteses. Quantas coisas muitos homens têm prometido em cima do altar e não tem acontecido nada. E muitos têm se frustrado. Muitos têm perdido a fé, porque têm dado ouvido àquilo que o homem está falando e não tem dado crédito àquilo que a palavra fala. E Jesus estava ensinando a palavra. E tudo que Jesus ensinava através da palavra acontecia. Então o centurião reúne judeus e manda ir até Jesus, que estava entrando em Cafarnaum. E ele se refere: amas a nossa nação. Irmãos, preste atenção. Jesus veio para salvar toda a humanidade. Sim ou não? Só que nem todos querem ser salvos. Muitos não querem ser salvos. E a Bíblia já nos instrui acerca disso. Quando Jesus estava dando o discurso, ele diz assim: muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Você acha, irmãos, que eu me assusto quando você vai numa igreja, às vezes você vê ela vazia? Não. Sabe por quê? Deus já tem os seus escolhidos. Vou te dar um exemplo para você acreditar no que eu estou falando. Quando Jesus levantou Moisés no passado para libertar o povo, saíram de lá milhões e milhões de pessoas. Muitos daqueles não entraram na terra prometida, porque foram só apenas chamados, mas foi poucos os escolhidos que entraram. Assim é hoje. E eu quero abrir um parênteses. Em qual grupo nós nos encaixamos? Só chamado ou chamado e escolhido? A resposta é você que tem que dar para você mesmo. A resposta é eu que tenho que dar para mim mesmo. Então vamos lá. Palavra-chave nesse primeiro versículo que nós lemos: Cafarnaum, que representa centurião, criado, uma palavra, autoridade, fé, e os filhos que vai se assentar na mesa do rei. Primeiro, o objetivo demonstra a autoridade de Jesus. Jesus tinha autoridade sobre todas as coisas. Mesmo ele ter sido homem como eu e como você. O que fez Jesus vencer? Ele perseverou. Ele orou. Ele buscou. O objetivo de quê? A autoridade do Senhor. Tudo que Jesus ia fazer, ele buscava ao Pai orientação. Hoje eu e você, tudo que temos que fazer, irmão, temos que buscar orientação em Deus. Segundo, revelação. Jesus tem
autoridade onde o homem não tem. Agora aqui começa a mensagem. Por que o centurião mandou um dos seus homens ir até Jesus? A autoridade que ele exercia não era suficiente para resolver o problema do seu criado. Tem coisas, irmãos, que na minha vida e na sua vida foge do nosso alcance. E quem entra em ação é Deus. Então o centurião aqui reconheceu o que ele estava vivenciando, fugia da sua autoridade. Ele necessitava de alguém que era mais poderoso do que ele. Ele só tinha ouvido falar de Jesus, irmão. Mas ele sabia quem era Jesus. Agora eu te falo dentro desses versículos. Alvos. Pessoas desiludidas com religião. Homem sem salvação, atormentado pelo mundo sem Deus. Quantas pessoas, irmãos, estão desiludidas? Quantas pessoas que você conversa aí fora, ele não tem mais perspectiva de vida? Por isso que você vê tantas pessoas suicidando, porque já perdeu a esperança de viver. Ele acha que não tem solução para os seus problemas. Ele acha que Deus não tem o poder, a autoridade de reverter o quadro que ele está vivenciando. E o alvo que Jesus foi enviado foi para essas pessoas. Pessoas desiludidas. Talvez você já vivenciou isto na sua vida. Desiludiu. Não tem mais esperança. Não tem mais ânimo para caminhar. E o discurso de Jesus foi: eu vim para trazer esperança. Quantos estão decepcionados com a religião? Hoje há uma briga constante entre religiões, irmão. Irmão, religião não salva ninguém. Igreja não salva ninguém. Ministério não salva ninguém. Tem gente que acha que lá no céu vai ter placas de igreja. E nisso quem ganha território é Satanás. Jesus é a única igreja. Jesus é o único caminho. Jesus é a única verdade. Mas só que os seres humanos estão em combates religiosos. Não, sai da sua igreja, vem para a minha, porque a minha é mais poderosa do que a sua. Vem para a minha, porque lá tem banco, almofadado, tem ar-condicionado, tem galeria, tem estacionamento, tem vigia. Mas não tem a palavra. Que adianta ter o conforto e não ter a palavra? O que alimenta a minha alma, a sua alma, é a palavra. O que tem nos mantido aqui é a palavra. Só que as pessoas estão preocupadas com status. A minha igreja é a mais bonita. E Jesus veio para desfazer
a desilusões religiosas. Porque quando Jesus estava dando discurso, ele quebrou os religiosos daquela época. Porque confrontava. Muitos são religiosos por fora, mas por dentro estão vazios, sem a graça, sem a presença de Deus. Mas por muitos anos de ministério, carrega simplesmente uma capa. A capa religiosa. Jesus veio para o homem sem salvação. Eu e você eram homens e mulheres sem salvação. E um dia eu e você ouvimos como o centurião ouviu, e alguém foi enviado até mim e a você para pregar a palavra que liberta, a palavra que transforma. Sexta-feira, quando acabou o culto, estava eu, o irmão Jonathan, a irmã Mônica conversando, e ele falou uma coisa que me chamou a atenção. Irmão, Jesus é muito simples. A palavra de Deus é muito simples, irmão. Jesus falou assim: é melhor obedecer do que sacrificar. Se você obedece a palavra, as coisas vão acontecer. Só que os religiosos querem fazer sacrifícios. O último sacrifício que foi feito foi o que Jesus fez. Como ele se entregou como o último cordeiro para trazer a mim e a você a liberdade, para eu e você sermos livres. Você é livre para falar de Jesus aonde você estiver. Quantas pessoas lá fora queriam ter a mesma liberdade que eu e você temos hoje? Existem muitos países, homens e mulheres têm perdido a sua vida por ensinar a verdade que é Jesus. Hoje eu e você somos livres e muitas vezes ficamos intimidados em falar que Jesus liberta, salva e transforma. Muitas vezes nós agimos de ingratidão com Deus. Olha para trás um pouquinho na sua vida. O que era você antes de conhecer Jesus? E o que é você hoje conhecendo Jesus? Não podemos ficar lábios fechados. Temos que falar o que Jesus fez, continua fazendo na minha e na sua e na nossa vida. Temos que dar continuidade ao discurso que ele iniciou lá em Cafarnaum. Aí você fala assim: mas irmão, eu não sei pregar. Me foge em memória agora. Não sei se é Mateus 10, 20, que fala assim: o Espírito do vosso Pai falará em vós. Não é eu que vou falar. Não é você que vai falar. Olha aqui, ó. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito do vosso Pai é que fala em vós. Nós somos apenas o veículo de Deus. Muitas vezes o Senhor nos conduz até pessoas que precisam ouvir o discurso que Ele deu lá em Cafarnaum, porque quando você dá o discurso, alguém
alguém vai vir de Cesareia até você para ser curado, para ser transformado, para ser liberto, porque você conhece a verdade que é Jesus. Não é você que vai falar, irmão. Não sou eu que vou falar. Porque nós não somos dignos de sequer subir o primeiro degrau desse altar. Quem fala é o Espírito Santo. Aplicação. Centurião representa a igreja crente, escravo do pecado, criado, homem sem salvação. Quantos hoje estão escravos do pecado? Eu vou falar uma coisa aqui, que talvez você vai ficar assustado. Quantos estão dentro da igreja, mas são escravos do pecado? Estão dentro da igreja, irmão, mas é escravo do pecado. Por que se torna escravo do pecado? Porque quem conduz o rebanho não estão mais preocupados em ensinar o verdadeiro discurso. Porque a verdade confronta quem nós somos. A palavra mostra quem nós somos perante o Senhor. E muitos não querem ouvir a verdade. Então continua sendo escravo do pecado dentro da igreja. Existem muitas igrejas que a presença de Deus não tem mais. Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas vivem uma vida dupla. Porque alguém fala para ele: ah, isso aí não tem nada a ver. Existe um Deus que tudo vê. Eu posso esconder de você. Você pode esconder de mim. Eu posso esconder do meu pastor. Mas de Deus eu não escondo. Porque existe 7 olhos de fogo sobre esta terra, sondando, esquadrinhando o meu deitar e o meu levantar todos os dias. Jesus como rei. O rei era a autoridade máxima de um povo. Quando Jesus deu seu discurso, ele se declarou rei. Mas não era rei no mundo terrestre. Rei no mundo espiritual. E é este rei que voltará sobre todos e reinará sobre todos, e todo joelho e língua confessará que ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Só como profeta, os fariseus quiseram prender, argumentando da Galileia nenhum profeta surgiria. João 7:52. Os fariseus, irmão, conheciam a palavra. Os fariseus liam a palavra. Os fariseus só eram crente por fora. Quando eles jejuavam, eles não lavavam o rosto, deixavam a remela para todo mundo ver. Aquilo que você faz em particular para Deus, ninguém precisa ficar sabendo. Eu não preciso mostrar para o pastor Moisés que eu jejuo 24 horas, que ele jejua 1 mês. Ele não precisa mostrar para mim. Tem que ser particular dele e Deus. Responderam eles e disseram: és tu também da Galileia?
examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. Por que eles tiraram Jesus? Vamos abrir aqui um parênteses. A Galileia era um lugar pequeno. E sempre no lugar pequeno Deus levanta alguém. Aí no lugar grande, sempre tem os grandão que diz assim: ah, será que dessa igrejinha vai vir um profeta? Vai vir uma profetisa? Vai vir um que ensina a verdade? Eles referiram: será que da Galileia pode surgir algum profeta? Jesus foi o maior profeta que já passou nesta terra e continua sendo o maior profeta de todos os tempos. É o único profeta que ensina a verdade e a verdade acontece. Está cheio de falsos profetas aí, irmão. Tem falso profeta aí que fica adivinhando até o CPF. Ah, Deus está me revelando aqui agora o final do seu CPF. E pelo final do seu CPF você vai ganhar a vitória. A sua vitória já foi garantida quando Jesus falou assim: Pai, está consumado, está decretado. Todos eles são mais do que vencedores. Só que eu e você temos que tomar posse da palavra. Só que nós ficamos pelo que os profetas estão dizendo por aí. Agora chegou a hora. Desenvolvimento. Primeiro passo. O centurião reconhece a necessidade do criado e as suas próprias limitações. Você tem reconhecido as suas próprias limitações? Nós temos limitações, irmão. Na nossa jornada cristã, nós conseguimos caminhar até certo ponto. Mas tem certo ponto da nossa caminhada que nós dependemos totalmente de Deus. O centurião olhou para o seu criado e falou assim: por todos os recursos que nós temos aqui, eu não posso fazer nada para te ajudar, porque eu tenho as minhas limitações. Mas eu ouvi falar de alguém que para ele não existe limitações. Ele faz o impossível se tornar possível. Imagina, irmão, você olhar para uma pessoa que você ama e ver ela sofrer, como o centurião olhava para o seu criado. Ele era paralítico, ele estava sendo atormentado, e aquilo doía nele, porque ele tinha sentimento. Ele tinha aquele criado como um dos seus melhores amigos, e ele queria retribuir com uma forma de gratidão, de ver alegria no rosto daquele homem. Eu imagino que o centurião olhou para o seu criado e começou a chorar. Em todos os recursos que eu tenho, em toda a autoridade que eu tenho, nisso eu não posso te ajudar. Mas o meu ouvido está ouvindo falar de um Jesus que liberta, que transforma, que cura. Eu vou até Ele, ver qual é o recurso que Ele tem para você. Centurião era uma figura importante naquela época. Não importa a figura que você representa hoje,
no presente, você tem que chegar até Jesus. Não importa se eu sou um doutor, não importa se eu sou um analfabeto, não importa a condição que eu sou, se eu quero ter algum recurso e alguma mudança, eu tenho que chegar diante de Jesus. Ele reconheceu que nenhum recurso que eles tinham daquela época era suficiente para trazer o sorriso ao rosto do seu criado. Reconhecer. O centurião sabia que apesar de toda a sua autoridade, ele nada podia fazer. Talvez você tenha um conhecimento extraordinário, mas vai chegar um momento que seu conhecimento não vai ser suficiente. Vou dar um exemplo. A medicina. Cada dia que passa, a medicina ela tem se evoluído. Sim ou não? Sim. Mas tem certas coisas que o próprio doutor diz assim, só Deus. Talvez você já ouviu isso. Aí você fala assim, mas o médico que eu fui é um dos melhores da minha cidade. Mas você vai ouvir dele que o que você precisa é só Deus pode fazer. Reconhecimento. Tem coisas que fogem do nosso conhecimento. Tem coisas que fogem da nossa autoridade. E temos que buscar recurso em quem pode fazer. E o único que pode fazer é quem? Deus, Jesus, Espírito Santo. Jesus tinha e continua tendo poder para libertar o seu criado. Ele continua tendo esse poder para libertar eu e você. Libertar a nossa casa. Libertar a nossa família. Foi esse o discurso de Jesus. Talvez dentro desse discurso Jesus falou assim, quando Deus criou Adão para viver eternamente. Deus criou Adão para não morrer, mas por causa da escolha de Adão e Eva, o homem foi dado a ele a morte, a sentença de morte. Eu vim para que o homem tenha agora a vida eterna. O que nos motiva a continuar estando na igreja? Eu estou aqui porque eu estou motivado que quando chegar a hora do Senhor me chamar pelo novo nome, quando eu abrir os meus olhos do outro lado, a nova história vai começar de tudo aquilo que Jesus ensinou. Vida eterna, gozo eterno, paz eterna. Lá não haverá mais lágrimas, lá não haverá mais dor, lá não haverá mais sofrimento, lá não haverá mais enfermidade, lá não haverá mais decepção, lá não haverá mais tormento, lá não haverá mais paralisia, lá haverá vida eterna. É isso que Jesus está nos ensinando. Então, vale a pena eu e você darmos passos para o nosso milagre. O maior milagre não é físico, o maior milagre é o espiritual. Eu não vejo a hora. Vou pegar aqui o gancho
da missionária Sara, o dia que ela pregou aqui, ó. Não vejo a hora das trombetas soarem e os portões celestiais se abrir e a comitiva de anjo recepcionando o chamado e os eleitos e os escolhidos de Cristo, e Jesus pegar na mão e falar: vinde, bendito do meu Pai, tomai por herança aquilo que foi preparado desde a fundação do mundo. É isso que estamos lutando. Tem pessoas que acham que ser bem-sucedido com Deus é ter milhões na conta, é ter um carrão de 100 mil parado na porta da igreja, é ter conta no exterior. A maior riqueza é você ter o Espírito que ressuscitou Jesus Cristo entre os mortos, e hoje Ele está vivo perto de mim, de você, hoje aqui. Como nós lemos em Mateus 10:20, o Espírito do vosso Pai é o Espírito do seu Pai, do meu Pai, do nosso Pai, que fala por nós. E vai muito além. Se não estiver enganado, em Coríntios fala que o Espírito Santo intercede com gemido inexprimível. Quem aqui já chorou gemendo? Oração gemida é quando você está vivenciando uma situação que você está totalmente desesperado. Você olha para um lado, olha para o outro, olha para frente, olha para trás e não vê solução alguma, mas a Bíblia está dizendo que o Espírito Santo intercede ao Pai com gemido inexprimível ao meu e o seu favor. Quando eu não posso, quando você não pode, quando nós não podemos, o Espírito Santo pode, e Ele intercede ao Pai por mim e por você, e nos dá a vitória. Segundo passo, característica do criado violentamente atormentado, paralítico, desprezado pela sociedade, mas amado pelo centurião, que simboliza a igreja fiel. Sabe o que me chamou a atenção aqui? O amor que o centurião tinha pelos 100 soldados que ele comandava. Abre um parênteses aqui. Será que eu e você temos amado o próximo que nós conseguimos contemplar com os nossos olhos? Será que eu e você, quando se deparamos por situações como este criado vivenciou, qual é a nossa reação? Quando você sai na cidade e você vê uma pessoa jogada no chão, atormentada, desprezada, humilhada, rejeitada, discriminada, muitos até paralíticos, qual é a nossa reação? Será que dentro de nós sentimos um pouquinho de amor e compaixão? Responda para você mesmo. Eu respondo para mim mesmo. Olha a lição que esse homem está dando para mim e para você, irmão. O amor que ele tinha por aquele homem. Naquela época,
Quem era paralítico era discriminado, era rejeitado. Vamos dar aqui uma suposição. Imagina aqui que é a sinagoga. Aí os doutores da época vinham para cá orar. E ali na escada está cheio de paralítico querendo entrar. Aí vinha aqueles homens engomados, chutava eles, falava com eles assim: aqui não é o lugar de vocês. Ei, o discurso de Jesus era assim: eu vim para aqueles que se perderam. Um dia eu e você já vivenciou isso aqui. Quantas vezes alguém já discriminou você? Quantas vezes você já foi rejeitado? Eu falo por mim mesmo. Quando eu fui preso com 17 anos, depois que eu fui solto, todo mundo no bairro que eu moro passou a me discriminar, passou a desfazer de mim. Mas Jesus, que foi enviado para aqueles que se havia perdido, Ele me achou no meio do caminho e olhou e falou assim: eu não desprezo você, eu não rejeito você, eu vim para morrer por você, e ao terceiro dia eu vou ressuscitar por você, e ao terceiro dia eu vou viver por você, e adiante eu serei com você. É isto que Jesus faz por nós. A sociedade despreza-nos porque servimos a Jesus. Mas Jesus, no seu discurso, eu vim para os rejeitados. Jesus veio para os seus, mas os seus os rejeitou. E a oportunidade foi dada a mim e a você. E tem mais. No discurso de Jesus ele falou assim: bem-aventurado os que não viram, mas creram. Você acha que Jesus estava falando aquilo para eles ali? Não, ele estava referindo a mim e a você. Você tem visto Jesus? Responda para mim, você tem visto Jesus? Não, mas você ouviu e creu. Como o centurião ouviu, ele creu, e o milagre aconteceu. Assim é comigo e com você. Você tem ouvido e você vai crer, e o milagre vai acontecer. Centurião amava o seu criado e se importava com ele e queria vê-lo são. Terceiro passo: o grande encontro entre Jesus e o centurião. Traz à sua memória, qual foi o dia que você encontrou com Jesus? Sabe onde foi meu encontro com Jesus? Sabe onde foi meu encontro com Jesus? Dentro de uma celinha 3x3. Olha onde ele foi me encontrar. Dentro de uma cela. Jesus foi ao meu encontro. Aonde foi o seu encontro com Jesus? Quando o centurião encontrou com Jesus, ele diz: não sou digno, porque sou gentil. A dependência, humildade, prontidão na resposta de Jesus pela fé do centurião. Irmão, aquele homem tinha um coração tão puro, tão sincero, que Jesus referiu
nem toda Israel eu achei uma fé como deste homem. Jesus tinha o poder para dar a vitória. A resposta do Senhor para a igreja fiel, imediatamente, ele referiu assim: Senhor, eu não sou digno que entres debaixo do meu telhado. Não sou digno que tu entres na minha casa. Basta uma palavra. Instantaneamente, um milagre aconteceu na hora. Na hora. Por que aconteceu na hora? Através do reconhecimento. A humildade daquele homem era tão grande que nós temos que aprender com ele. Sabe por que às vezes eu e você não alcançamos vitória grande? Porque às vezes não temos humildade quando estamos na presença do Todo-Poderoso. A humildade é tudo. Por que Daniel foi abençoado? Por que Daniel foi honrado por Deus? Humildade. Reconhecimento. Como desse homem. Resposta de Jesus: eu irei e lhe darei saúde. Que está registrado em Mateus 8:7. Mateus 8:7. Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. Se eu e você estamos passando um momento de enfermidade, irmão, nós temos que crer na palavra. Que Jesus dará saúde. Temos que crer. Que Ele tem o poder de dar saúde. Quarto passo. Basta uma palavra. Reconhecimento da autoridade de Jesus. Ele sabia que a autoridade de Jesus era maior do que todos reinos e reis daquela época. A sua autoridade é maior do que todos. Basta uma palavra. Qual é a palavra que você quer ouvir de Jesus nessa noite? A igreja fiel busca a palavra do Senhor que liberta. Só tem se mantido de pé a igreja fiel que tem buscado a palavra que liberta. Talvez você fique preocupado com a quantidade de gente que está no culto, né? Eu já vi irmãos que quando vai pregar, se tiver menos de 10, ele prega sem entusiasmo algum. Irmãos, pode ter 1 ou 2 ou 3 aqui, eu vou pregar do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque a palavra está dizendo: aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou presente. Quem não pode faltar no culto é Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. E a verdadeira palavra. Porque a palavra que liberta. Se eu hoje estou aqui, porque há 26
5 anos atrás, eu fui liberto pela palavra. Porque Jesus me libertou pela palavra. Porque eu vivenciei o que Paulo e Silas vivenciaram. Quando você está no cárcere, lá não tem colinho de mamãe, lá não tem colinho de papai, lá não tem amigo, lá não tem amiga, é você e Deus, você e Deus. E a palavra foi até lá. Deus enviou uma mulher, me deu o panfleto, pregou para mim, me mostrou o caminho e hoje eu estou aqui. E Deus ainda vai me dar a oportunidade, antes de eu morrer, de poder olhar nos olhos dela e dizer: muito obrigada, porque você foi o veículo para que Deus falasse para mim. Porque não foi ela que falou, ela foi apenas o veículo. E o Espírito do Pai falou através dela para mim que ele tinha a libertação, ele tinha um novo caminho e hoje nós estamos aqui. Igreja fiel, busca a palavra do Senhor que liberta. Entendido o projeto de Deus. Quinto e último passo, a fé. Mateus 8, versículo até o 12. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, se acertar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, e os filhos do rei serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Irmãos, muitos vão vir do Oriente e do Ocidente e vai tomar lugar na mesa de muitos que já se assentaram do teu lado, que você já ouviu subir aqui no altar, que você já viu tocar instrumento, que você já viu louvar aqui. Muitos vão vir tomar lugar de muitos que já sentou do teu lado. Mas não é para você assustar, não. Porque até aqueles que andaram com Jesus não tinham fé. Ele falou para eles: olha aí, ó, o exemplo de fé. Veio um do Oriente e do Ocidente para dar uma lição de fé. Basta uma palavra. Eles viram, andaram e duvidaram. E eu e você somos bem-aventurados, que não viram, mas crê que Ele está voltando para nos buscar. Falta um pouquinho de tempo para o céu se abrir e a igreja ser arrebatada em Cristo Jesus, o ressurreto, que vive e reina para sempre. Aleluia! Aleluia! Jesus é o autor e consumador da fé sobrenatural. Fé natural todo mundo nasce. Até um bebezinho nasce com a fé natural. Mas a fé sobrenatural exige e requer de mim dedicação, obediência, leitura à palavra, jejum e oração, para que o extraordinário de Deus
aconteça sobre nós. Se não tiver essas coisas na nossa vida, nunca veremos o sobrenatural de Deus acontecer sobre nós. Por que Daniel alcançou o sobrenatural de Deus? Daniel orava 3 vezes ao dia. Daniel colocou um propósito no seu coração de jejuar, de se santificar, de separar para ouvir Deus falar. Quando o anjo apareceu para Daniel, o anjo falou assim: Daniel, desde o primeiro dia que você dobrou os seus joelhos, Deus já tinha ouvido a sua oração. Eu pergunto para mim e para você, será que quando nós dobramos o nosso joelho, Deus já está ouvindo a nossa oração? A resposta quem tem que dar é você e eu. A fé pura provém de Jesus, o autor, a vida eterna, ao homem, a um povo separado. Irmão, Deus nos separou deste mundo. Nós nascemos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Nós estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui com um aprendizado. E Deus está à nossa frente, pelejando por nós, pelejando as nossas batalhas e nos dando vitória. A vida eterna ao homem separado, ao homem e à mulher que foi separada por Deus. Se for fiel até a morte, você vai receber a coroa da vida. E não só a coroa da vida, uma morada celestial. E não só uma morada celestial, galardões. Você já imaginou o que é galardões, irmãos? Que Deus é esse? Você já parou para pensar que Deus é esse que nós servimos, que ama o pecador, que muda o pecador, lava o pecador, dá a coroa ao pecador, dá casa ao pecador e galardões. Galardões são recompensas por tudo aquilo que eu e você fazemos para Deus. Eu sempre brinco com alguns amigos e amigas que eu tenho intimidade. Eu falo para eles: Deus nunca vai ficar devendo nada para ninguém. Ele vai te dar e vai olhar no extrato espiritual. Saldo suficiente. Me aponta na Bíblia qual foi o homem, qual foi a mulher que Deus ficou devendo alguma coisa. Tinha coisa que Deus falava assim, ó: eu estou te prometendo, mas não é você que vai ver. Deus falou com Daniel: Daniel, escreva tudo que eu estou te mostrando. Muitas coisas que você vai escrever não é para agora, é para os que virão. E quem virão? Eu e você. Quem vai ver? Eu e você. Mas lá no céu, Deus olha para Daniel e fala: o que eu te prometi está cumprindo. O que eu te mostrei está acontecendo. O que eu te mostrei no final, você vai ver o céu se abrir e ele entrando. Conclusão: vai-te e seja feito conforme a tua fé. Jesus, após mensurado a fé do centurião, igreja fiel, opera um milagre e ordena que ele prossiga na caminhada. Isto no projeto
de salvação. Vai-te até o fim. Deus está mandando eu e você continuarmos até o fim. Está difícil? O fardo está pesado? Jesus troca o fardo pesado com o fardo leve, para você continuar aí até o fim. Fica de pé em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Coloca aquele hino para nós que você colocou no último domingo, daquele que passa a letra aqui. Profetiza, porque você crê. Você tem profetizado na sua vida? Ou você está esperando alguém profetizar sobre você? A autoridade está sobre a nossa mão, irmão. Deus nos levantou como profeta da nossa casa. Você tem que olhar para a situação que você está vivenciando e profetizar que a vitória é sua. Como Jesus falou com o centurião, vai-te nesta fé. Amém?